Então, vamos começar, né, a atividade prevista para essa aula. E eu quero começar passando a palavra, né, imediatamente para o professor Felipe, para ele apresentar para a gente como tem sido a rotina dele nesses tempos de ensino remoto emergencial, como tem sido o contato dele com os alunos, como que tem sido a dinâmica junto à Secretaria de Educação. E vamos discutir também as possibilidades de participação dos estagiários, né? Acho que tudo isso está incluso na fala do Felipe. Muito obrigado, viu, Felipe, mais uma vez Valeu. por Vamos juntos. estar junto com a gente. Não precisa agradecer, não, é um prazer. E eu falo isso porque é um exercício de reflexão que a gente tem que fazer sempre, né? Quando eu topei ali no início do ano, ser parceiro do estágio com a professora Conceição, eu já sabia que era um desafio a se abraçar, né? Principalmente porque tem todo esse processo de que o estágio, ele depende não só da universidade, né, mas principalmente da escola, de como a escola recebe, né, isso está presente no discurso e nas nossas discussões aqui sempre. Eu gostaria de falar um pouco sobre como tem sido o meu cotidiano trabalhando remotamente como professor do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação demorou um pouco para se atentar aos processos de mudança advindos aí da pandemia, mas agora, há mais ou menos uns 15 dias, o sistema de aprendizagem remota, né, virtual, já está funcionando e nós estamos trabalhando bem antes disso, na verdade, né? As nossas discussões começaram junto com a pandemia. Mas o trabalho efetivou-se a partir do segundo semestre deste ano. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouco como que é o processo de planejamento das aulas remotas. Inclusive, eu mandei um plano ontem para a professora Conceição, o professor Breno. Eu mandei um plano desatualizado, tá? Eu estava com as datas lá de agosto e tal, e já tem um outro plano que foi o que eu postei, então eu vou remandar para vocês depois, tá bom? E, e depois eu vou mostrar como esse plano ele se efetiva no ambiente virtual, que é o AVH, que é o ambiente que a prefeitura está trabalhando neste momento. É muito desafiador trabalhar dessa forma, porque a gente encontra um sistema complexo e também cheio de falhas, como a gente também já esperava, né? Por se tratar de uma abrangência muito grande e também por ser feito às pressas, né? A pandemia não avisa ninguém, então ela chegou e a gente tem que se adaptar e pronto. Não tem muito o que pensar sobre isso. Mas as reflexões que eu tenho feito sobre o meu trabalho de docente neste momento vão muito na perspectiva de que a gente tem que ser o menos excludente possível, porque esse formato que a gente está trabalhando agora, por si só, ele já exclui as pessoas pobres, as pessoas que não têm condições de ter um aparelho ou internet boa em casa, né? Eu me lembrei ontem, uma conversa que eu tive com o professor Breno, com a professora Conceição, de que quando eu tive o meu primeiro computador, ele custou mais ou menos 3 salários mínimos na época, né? E não mudou muito. Então, na gênese desse processo digital,
E o sistema é excludente, não tem jeito, né? Porque os aparelhos são caros, a internet ela é de difícil acesso ainda, né? Apesar de que o Brasil é um dos países que mais acessa a internet do mundo, mas é um dado um pouco estranho, porque ele conta o acesso e não o número de pessoas que têm os aparelhos. Mas a gente tem aquela leviana impressão de que qualquer celular acessa tudo hoje, não é bem assim, né? A gente sabe. Então, eu tenho refletido muito sobre a questão da exclusão, né? De quem que eu vou deixar para trás e de quem que vai ficar para trás nesse processo de transformação da educação como conhecemos. Então, por isso, nós temos que nos atentar para as linguagens, para a questão também, assim, da materialidade do processo, né? Quem que eu vou atingir, como que eu vou atingir, como que essa pessoa ela vai acessar aquilo que eu estou querendo passar para ela. E a SME, ela faz tudo a partir de um padrão. E esse padrão também por si já é excludente, claro. E aí nós temos que tentar, de todas as formas, trabalhar pensando nos alunos, né? Porque eles são o grande objeto do nosso trabalho. Isso aí não tem como a gente negar. A gente escolhe um curso de licenciatura, é o que nós vamos encontrar pela frente. Então, eu vou mostrar agora para vocês, eu vou colocar aí como apresentação e vocês me dizem se estão vendo, tá? Dá um ok, por favor. Eu vou apresentar primeiro o meu plano semanal de ensino, que consiste em 2 atividades. Eu vou explicando o passo a passo desse plano. Deixa eu ver se vai assim. Certo. Tá aparecendo. Beleza. Então, aqui vocês estão vendo o plano semanal de ensino, né? Eu mandei um ontem para a professora Conceição, professor Breno, só que ele estava desatualizado, né? Porque a primeira data que a gente tinha, se eu não me engano, era 17 de agosto, e depois a gente mudou. Mas foram poucas coisas que eu modifiquei. Esse plano é padrão, tá? Todos os professores fazem ele, é como se fosse o planejamento semanal das nossas atividades. Na escola, presencialmente, nós fazíamos um planejamento quinzenal. E aí, nós preferimos não, né? Nós recebemos esse plano semanal de ensino, porque para cada turma que vai acessar o ambiente virtual, serão 2 atividades necessárias por semana, né? Então, aqui, eu sou professor, né? Professor, tanto faz, aqui no caso eu sou professor. O componente curricular História, o objeto de conhecimento aqui seria o que está nas matrizes curriculares. As matrizes curriculares, elas dividem todo o conhecimento presente no livro de história, podemos dizer assim, né? No currículo de história para o ano letivo. Eu tenho as minhas críticas em relação às matrizes, mas depois a gente pode discutir isso em outro momento. O objetivo aqui agora é mostrar para vocês mais esse planejamento. Então, esse objeto, tanto o objeto do conhecimento quanto as habilidades são um dos itens mais importantes das matrizes curriculares, né, baseadas lá no DCGO, que é um DCGO ampliado, né, que é um documento que também contém esses cortes, né, esses recortes a partir dos conteúdos que iremos trabalhar. Os objetos do conhecimento, eles são como se fossem o que a gente pretende alcançar ao final daquela aula, né?
não são os objetivos, né? Eles são mais como isso, uma motivação ali, né? O que que de onde que eu vim desse conhecimento e o que que eu pretendo alcançar a partir desse conhecimento. As habilidades que tem esse código aqui também são da matriz curricular, e essas habilidades, elas são como se fosse o norteamento, né? O norte que se dá a partir da sua aula, e também o que você pretende alcançar. Né? No caso aqui, conhecer as características da religião cristã no período medieval e discutir suas relações com outras práticas e crenças religiosas, como paganismo, islamismo e heresias. Isso aqui é obrigatório colocar. Eu não posso colocar da minha cabeça, não tem como eu criar isso, tá? Porque já vem padronizado para a gente. Então, são conteúdos, né, que eu tenho que trabalhar de qualquer forma. Aqui o número de aula e quais instrumentos avaliativos que eu farei durante essa aula, né? Exercício de autoavaliação, leitura e compreensão de texto, realização de atividades escritas, né? O conteúdo, este conteúdo aqui já é algo que eu coloco, que é um resumo do que eu quero trabalhar durante essa aula, dentro desse objeto de conhecimento dessas habilidades, né? Então, vamos para a aula especificamente, né? Eu tenho que colocar aqui, isso aqui, esse plano todo, eu entrego para a coordenação, que ela vai fazer uma revisão e depois me devolver e falar se está ok para eu divulgar, tá? Para eu colocar no sistema lá do AVH. Então, essa aula eu chamei de Igreja Católica na Idade Média. Agrupamento, 7º ano, e o conteúdo programático aí, né? Qual que é qual que é a disciplina, né? Aí a primeira atividade, essa atividade eu dividi em duas partes, né? Eu posso colocar uma atividade só se eu quiser, contando como se fossem as duas aulas, mas essa aqui eu dividi em duas partes. Eu escrevi um pequeno texto para falar sobre instigar, né, ali o aluno a pensar e a aluna a pensar sobre as religiões e como elas fazem parte do nosso cotidiano, para instigar aí o interesse pelo conteúdo, né, trazer o conteúdo para o cotidiano da vida desses alunos e alunas, né. E por fim, eu passei um texto para eles lerem. Nesse texto aqui, que é a mídia aqui da aula, esse texto está escrito assim: texto, estabelecimento da Igreja Católica no mundo feudal, é obrigatório, tá? Já o saiba mais, ele pode querer ver ou não, dentro do planejamento. Por quê? Porque esse saiba mais aqui é uma forma de também instigar ele a buscar o tipo de conhecimento, talvez o aluno ou a aluna já vai fazer isso, né? Eu estou privilegiando, neste momento de curadoria e de buscas e filtros de textos e vídeos, alguns links e materiais que tenham, se não um, mais objetos de acessibilidade. Nesse caso aqui, esse texto, se eu não me engano, esse já tem áudio, uma ferramenta de áudio, né, que você pode escutar o texto. A tarefa, que é a atividade avaliativa da aula, né, que é ler o texto e procurar dicionar as palavras que desconhece o significado. Lá no sistema eu pedi eles para escreverem essas palavras lá na caixa de texto e o saiba mais, que é o vídeo. Esses vídeos que eu estou selecionando, esse aqui, né, no caso, ele é um vídeo de licença aberta, né? Depois nós fizemos uma discussão e também a secretaria chegou no ponto em que ela estava falando para a gente só utilizar vídeos com licença aberta, né? Creative Commons, se eu não me engano. E só que o conteúdo que a gente encontra com licença aberta é muito restrito.
muito restrito, tem pouquíssimo material. E como a gente não está picotando, não está retirando partes desse vídeo, não está fazendo nenhum processo de plágio ou de cópia desse material, a gente agora já pode pegar os materiais que não são de licença aberta e publicar também, porque nós não estamos utilizando do vídeo para nenhum efeito comercial também, né? Então, a primeira parte da aula, o que seria a primeira hora da aula, né, semanal, é isso. Bem simples, mas bem adaptado também para a realidade ali do que a gente propõe. Eu espero, né, que seja simples. Eu não sei qual que vai ser a repercussão real dessa aula, porque nós estamos na primeira semana e poucas crianças fizeram a atividade. Depois eu mostro para vocês. A segunda parte da atividade pedagógica aí, eu continuei o texto, né, eu dividi o texto em duas partes e trouxe ainda mais para o cotidiano dos alunos e alunas, né? E aí eu já lancei uma tarefa que seria atividade avaliativa, com duas perguntas, né? A primeira se referindo às heresias e a segunda perguntando de que forma que a Igreja Católica influencia a vida das pessoas atualmente, né? Não na vida, sim a vida. E, por fim, mais um texto que eu fiz uma busca, né, uma curadoria, falando sobre a origem dos feriados, que vai falar sobre os feriados religiosos, né? Também tentando atrelar o conhecimento histórico e o cotidiano dessas crianças. Basicamente, a primeira parte do meu trabalho é essa que eu tenho que entregar até sexta-feira para a coordenadora. E aí, na segunda-feira, ela já devolve e a gente começa as postagens, né? Eu havia feito vários planejamentos, só que a secretaria, ela costuma fazer algumas coisas assim, rapidamente, depois volta atrás, e como eu já tinha feito alguns planos, eles mudaram a forma como a gente vai fazer as postagens e também a forma como a gente vai trabalhar as habilidades as habilidades das matrizes, né? Que são os conteúdos que a gente pretende trabalhar. Nós estávamos seguindo a ordem cronológica das matrizes. Agora, a secretaria pediu para o professor escolher qual que é o conteúdo que ele gostaria de trabalhar, tomando em conta, levando em consideração os conteúdos que nós já trabalhamos no início do ano. Então, mudou muito, muito mesmo, né? Porque eu tinha que seguir ali as matrizes, agora eu posso ler as matrizes e escolher qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar até o final do ano. Então, a possibilidade é imensa, né? Então, é isso aí. Alguma dúvida sobre a questão do plano? Como que eu estou fazendo esse planejamento? Sobre o que eu falei até agora? Porque eu vou passar para a segunda parte, que é já lá na prática no AVA. Pessoal, ninguém tem dúvida? Eu acho que seria interessante, Felipe. Eu falar aí ao final? Não. Você comentar um pouquinho, não sei se está na sua programação, eu sei que nas nossas conversas internas, você já comentou que você tem alunos com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, né? Sim. E você, quando faz esse planejamento, você precisa levar isso em conta, né? Sim. E eu acho que seria interessante pontuar isso para os estagiários, porque principalmente aqueles que forem atuar na rede pública, né, na Secretaria Municipal de Educação, possivelmente vão contar também com pessoas com deficiência entre os seus alunos, né? A proposta é inclusiva, né? A educação inclusiva, não é uma educação separada, né?
Então, isso traz muitos desafios, né? Uhum. E a escola da Lisa Donnelly é a escola que tem um núcleo, né, de acessibilidade, assim, muito interessante. Inclusive, lá não tem sinal, né? Lá tem um sinal que ele é diferente, assim, não é muito forte na entrada e na saída, mas esses sinais que a gente está acostumado, assim, de tocar o sino para a Pula, troca de né? aulas e para o intervalo, não tem, é só um sino manual mesmo. Porque tem criança com autismo que o gatilho é o som. Então, é bem interessante. Eu trabalho com 3 crianças com deficiência, né? Uma delas, ela tem uma deficiência visual, e aí, para o plano e também para a atividade, a fonte ela tem que ser maior, né? Então, eu não sei se vocês viram, eu até dei uma editada aqui rápida, porque são outros. Vocês estão vendo aqui no Word, Estamos vendo. esse plano semanal de ensino aqui Sim. um pouco maior, a fonte ela tem que ser tamanho 28, Times New Roman, e algumas partes do plano elas têm que estar destacadas em negrito, tá? Essa atividade eu fiz para esse aluno, e ele, mesmo com a fonte desse tamanho, ele usa uma lupa, né? Ou uma lupa manual, que é uma lupa analógica mesmo, é só como se fosse um pedaço de acrílico em que ele aproxima dos objetos e vê, porque ele tem baixíssima visão. Nesse caso aqui, a habilidade é a mesma, daquele plano que eu passei para vocês, só que a quantidade de atividades pedagógicas para os alunos com deficiência é menor. Ela é uma atividade semanal só, e aí, no caso aqui, eu já direcionei tudo para ele ouvir também, né? Já ensinei lá no sistema, eu coloquei com mais detalhes. Como que faz para ouvir e tal, posso mostrar para vocês. Se eu falei sobre a questão da exclusão, né, no início aqui, se o sistema já é excludente para nós, assim, para as pessoas que não têm nenhuma deficiência, imagina para as pessoas com deficiência, né? Como vai ser esse processo? Como vai ser difícil? Então, tem que ser bastante simples. O André, ele tem só essa deficiência na visão mesmo. Ele tem baixíssima visão. Ele é quase cego, né? Inclusive, ele era meu vizinho. Conheço a família e tal. Aqui, a atividade ela é bem similar àquela que eu passei, a diferença é que o texto ela é bem maior, né? E aqui eu coloco no estabelecimento da Igreja Católica no mundo feudal, para ele escutar o texto. E eu não coloquei aquele texto a priori que eu coloquei na outra atividade, porque seria mais uma coisa para ele ler, né? Então eu já fui direcionando aqui direto para ele ouvir esse texto aqui, né? Então lá na História do Mundo tem um lugarzinho para ele clicar e ouvir. E aí as questões também são bem similares, né? Eu coloquei aqui, após ouvir o texto, responda no caderno de história. Isso aqui também eu já tirei, está desatualizado. Porque lá no próprio sistema tem uma caixinha de texto para ele digitar. Segundo o que você ouviu, que são heresias, e depois quais foram as personalidades que ajudaram a igreja nesse primeiro momento. Que aí tudo direcionando ao texto, né? E é só uma atividade também para as crianças com deficiência. Este plano aqui não vai para a coordenadora, ela vai para esse núcleo que avalia primeiro, depois eles devolvem para a gente com as correções e com as considerações, e só depois que ele vai para a coordenação. Então, além dos planos que eu tenho que fazer, das turmas, eu faço mais 3 planos semanais com atividades para as crianças com deficiência. Felipe. Alguma questão? Sim. Tá, só uma questão. Esse núcleo que avalia o plano é o pessoal da escola ou da Secretaria Municipal?
É da escola, no caso lá, a Vilma que é a responsável, né? Ah, tá, que é a Vilma, que é a coordenadora dessa área de Isso, inclusão, né, dos alunos. isso. Ok, tá bom, obrigada. E ela é uma pessoa bastante competente, assim, que está bem próxima, né, com o diálogo ali com os professores e professoras, que não... Ela está muito atenta e faz com que o conhecimento ele chegue diretamente para esses alunos e alunas, porque a inclusão ela não é só das crianças com deficiência, é de todos nós, né? É do professor, é da direção, é dos funcionários da escola, da limpeza, de todo mundo, né? É dos educandos, etc. É uma área bastante interessante de se estudar, né? Cada vez mais crescente aí, tem uma enorme demanda, né? Hoje em dia. Acho que é interessante você colocar essa questão, Felipe, porque a gente nesse encontro vai discutir as possibilidades de atuação dos estagiários e a questão da acessibilidade ela é incontornável, né, diante da realidade das suas turmas, né, e é algo para o qual os nossos estagiários precisarão estar bem atentos, né, porque tem desafios, né, não é algo simples de fazer, e ao mesmo tempo eu acho que mostra a relevância, né, do papel do professor, assim, como que os professores comprometidos com uma educação democrática, de qualidade, inclusiva, eles fazem diferença nessa hora, né? Quando você nos mostra, né, que sempre quando você faz a seleção dos materiais, você ou traz vídeos ou traz textos que têm leitor de tela, isso faz uma diferença assim muito grande para os estudantes com deficiência, né? Eu falo assim, porque história é um conhecimento muito abstrato, né? História assim não dá para você falar para a pessoa usar o tato, né? E talvez uma outra disciplina pode usar esses outros sentidos, né? A história é uma disciplina muito abstrata e ela traz esses desafios, né? Eu conheço pessoas com deficiência, até que já estudaram faculdade, e elas sempre relatavam para mim como era complicado quando o professor simplesmente dava sua aula sem fazer qualquer movimento, né, de incluir, de pensar na acessibilidade, né, pensar que existem necessidades específicas ali daquelas pessoas. Então, você, Felipe, é um grande exemplo aí de como nós, professores, atuamos até politicamente, né? Atuamos eticamente, cumprindo o nosso dever de ofício, né? Incluindo esses estudantes. Só um minutinho, tá? Bem lembrado, Breno, e quando o Felipe está apresentando aí, colocando essas questões de ordem da inclusão, né, pensando no contexto da escola, na inclusão didática e pedagógica, a gente tem que também levar em consideração, e quando nós falamos na escola democrática, que esse processo de inclusão que ele ocorre na escola, ele também é um processo de inclusão que a gente tem que pensar para além da escola, né, fora da escola, né, porque se tem crianças que apresentam difícil acessibilidade ao conhecimento didático-pedagógico, também nós temos que pensar para além desse mundo de pessoas que estão lá fora e que apresenta também essa dificuldade de acessibilidade social por ter algum problema de deficiência, e muitas vezes a gente passa por ele e considera assim, parece que a gente não dá a devida atenção. E o importante nas discussões pedagógicas aí que a gente tem feito nos últimos anos, ou na última década, é essa discussão mesmo da inclusão, né?
E aí eu gostaria de ressaltar, assim, dos anos que eu trabalhei com estágio lá no Dalísia, do trabalho da escola Dalísia Dolles, no processo de inclusão social e de como os gestores da escola, assim, têm um cuidado para essa questão da inclusão, viu, Felipe? Obrigada. Uhum. Quando a gente convive, a gente vê o quanto nós não estamos nos importando realmente, né, com pessoas com deficiência. Porque minha cachorra perseguindo gatos aqui, desculpa, gente. Não, não tem problema. Gato. Aqui em casa também tem cachorro. Nós amamos cachorro, gato, animais, tá? Não tem problema, tá? Eu já tive contato com várias crianças nesses 11 anos aí de docência, né? E também não só crianças, adultos também com deficiência nas minhas aulas. E eu penso que, em primeiro lugar, a sala abraçando essas pessoas e sempre estando ali ao lado do professor é o melhor empurrão, né? Eu falo empurrão porque tem que partir da gente também. No Dalísia, eu já conheci essa criança com deficiência, né? Com deficiência visual, mas lá no Dalísia, eu sempre começava a escrever num quadro, com letra cursiva e tal. As crianças falavam, professor, olha, você tem que escrever com outra letra. Aí eu pegava a caneta preta e escrevia com a letra bastão maior, né? Então, sempre me atentando, e aí, com o tempo, eu passei a utilizar outras ferramentas, e agora não, desculpa, né? Deu um salto temporal muito grande. Mas, antes de começar a pandemia, nós íamos introduzir a lupa digital que tem na escola, né? Então, pegar o material, levar e montar na sala antes, já deixar previamente montado, e ele vai ler com a lupa digital o livro, né? Que a lupa digital, ela, onde você passa ela no livro, ela lê para você, né? Então, você passa e ela sai em áudio o que tem ali. Muito bom. Pessoal, para a gente não delongar muito e não dar tempo de eu mostrar a prática, eu vou passar para essa segunda etapa aqui, que é a prática. Eu só peço um minuto para vocês, para pegar mais um pouco de água e já volto, porque o tempo seco não está favorável. Um segundinho, só vou recarregar meu copo e já volto. Muito rápido. À vontade, Felipe. Enquanto isso, a gente quer encorajar todo mundo a participar, né, Conceição? Não sei por que o nosso coro hoje foi mais baixo, né? A gente esperava que não fosse tão baixo. Quantas pessoas tem, Breno? Nós estamos aqui 3 professores e 5 estudantes. Pois é, e os outros estudantes? O que aconteceu hoje, gente? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que eu não disse bom dia, primeiramente, né? Vocês podem participar, não se preocupe. Escreve no chat se não quer interromper o professor, mas pode perguntar, nós estamos aqui para dialogar. As dúvidas que vão surgindo, vocês vão perguntando, não deixa passar não, tá? Ou então, escreve, se não quer perguntar, escreve no chat, ou escreve aí para perguntar depois, tá? Será que o pessoal esqueceu de olhar no SIGA que hoje teria aula? O Felipe já retornou à sala, ó. Já pode ter, né? Bom dia, Alessandra, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Assim que vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Porque a gente percebeu que na última aula, por exemplo, um anseio, né, dos estudantes era por ter o contato com você, né, Felipe? Por ter o contato com a escola. Assim, o pessoal até gostou, né, Conceição, das atividades que a gente fez, assim, teóricas, a gente teve uma participação muito boa, mas hoje o pessoal está um pouco tímido ainda. A gente quer encorajar todo mundo a participar, né, a ficar à vontade. O Breno e Felipe, será que é o calor, gente? Está colocando todo mundo tímido ou cansados?
Pode ser, né, Eu, Felipe? eu tenho um ritmo de vida um pouco diferente também, assim, né? Por exemplo, eu gosto de acordar cedo, mas eu gosto de dormir muito tarde. Então, eu acordar de Uai, manhã cedinho, assim, para mim, 7 horas na pandemia é muito cedo, porque eu tenho dormido com o bebê em casa também, 4 horas, 3 horas da manhã. Então, é uma Então, loucura. eu também acho 7 horas muito cedo, porque aqui na minha casa também o hábito é de se dormir mais tarde. A gente Eu está aproveito tentando o fim da noite disciplinar. e muita Mas, madrugada demais, assim, sabe? Mas tudo bem, fique à vontade. Tá tranquilo também. Tem preparado, a sim, gente vai fazer. Vamos ok, lá. sim. Então, eu Então, mostrei para vocês como se dá o processo ali do planejamento. Então, eu vou mostrar agora como que eu tenho feito as postagens no Ava e que é um pouco diferente. Eu não posso pegar esse plano e só postar lá como uma mídia da aula para os alunos e alunas pegarem, lerem aquilo. Aquilo ali é um material do professor, né? O planejamento, ele é parte fundamental do trabalho do professor e da professora. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que fica lá no aula, tá? Uma guia do Chrome. Então aqui, vocês estão vendo aí já? sim. Beleza. Aqui é onde fica o material que eu estou trabalhando com as turmas nesse momento, né? Então, aqui em cima fica qual que é o site, né, que eu estou acessando neste momento, que é o da Escola Elizabeth Martins Doves, né, da Lisa Elizabeth Martins Doves. Aqui na barra aqui do navegador já dá para ver onde que eu estou entrando, né, que é no Ava Goiânia Gov BR, Escola Municipal Professora da Lisa Doves, e estes últimos caracteres aqui após a barra são caracteres que me dão a permissão de administrar a página, né? Que é aberta só para professores e professoras. E por fim aqui é onde eu estou editando as minhas lições, as minhas tarefas, né? Atividades no caso. Eu vou pegar aquele plano lá e mostrar para vocês como que eu coloquei aqui. Então foi o da turma G1 ou G2, tanto faz, e qual que foi a atividade 1 e 2, né? Aqui não vai em uma atividade só, ela é dividida em duas partes, né? Quando eu vou postar uma atividade, eu posso vir aqui e clicar em todas as atividades e eu posso criar uma nova adicionando aqui. Eu posso mostrar para vocês como que é. Se o sistema funcionar hoje, né? Aqui eu coloco o título da atividade. Aqui eu escrevo os dizeres da atividade. Aqui eu consigo colocar. Deixa eu só começar aqui para mostrar para vocês. Vou digitar aqui um pouco mais rápido, só para não considerem muita coisa, não. Aqui eu posso modificar a forma como o texto está escrito, eu posso ir como vai sair visualmente, né? Isso é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com a produção desse tipo de conhecimento aqui, porque quando eu estou digitando aqui, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para mostrar para vocês. Eu coloquei o material como um todo e aqui no texto eu tenho outras ferramentas como que ela vai sair, né, no formato HTML, né? Eu posso mudar aqui como texto mesmo, posso colocar hiperlink e aí vai por diante, quem tiver um pouco mais de informação sobre isso, senão eu posso fazer visualmente como é em qualquer editor de texto aí, né? Posso mudar esse parágrafo, ou título, ou o que for, etc. Eu também posso adicionar nessa tarefa imagens diretamente, eu posso copiar de uma fonte de imagem, já jogar aqui, e ela vai aparecer como estou. E quando eu copio um link do YouTube, ele já aparece, pelo menos assim era, né? Ele já aparece a caixinha do próprio vídeo aqui na tarefa, né?
Se eu salvar isso como rascunho, ele vai ficar salvo e eu posso editar depois ou até programar essa atividade para que ela entre em um dia específico, né? Ou eu posso visualizar como o aluno e a aluna vai receber lá na casa deles. Vai ficar mais ou menos assim a atividade. Vou dar um zoom out aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Isso aqui eu só estou mostrando como que eu posto, né? Depois eu vou mostrar a atividade completa. Por fim, após colocar isso tudo, eu tenho aqui onde eu coloco o componente, qual que é a turma que se destina, se existe algum pré-requisito, ou seja, se ele tem ou ela tem que ver ou participar de uma aula antes para resolver essa aula aqui. Posso colocar para permitir que eles vejam essa aula sem o login. E também aqui eu posso editar, publicar imediatamente ou guardar essa atividade para publicar depois. Eu vou salvar aqui como rascunho, depois eu apago essa, só para eu poder mostrar para vocês como que eu faço as atividades avaliativas da aula. Aqui, em discussão, né, eu posso colocar um resumo da aula aqui, se eu quiser, que vai aparecer na página do aluno lá, o resumo antes de ele entrar na aula. Aqui eu posso permitir comentários e tal, trackbacks e pingbacks nessa página também. E, por fim, eu posso configurar a minha atividade avaliativa, né? Eu posso colocar uma nota que ele tem que atingir de 1 a 10, ou então uma porcentagem mínima, no caso 60, para ser aprovado. O número das questões que vai ser exibidas lá para eles. No caso que eu deixo marcado todos sempre. Tornar aleatórias as questões. Avaliar a questão automaticamente. Eu posso marcar que ela já vai ser autoavaliativa, né? Eu posso colocar lá uma autoavaliação para eles, ou então se vai ser de múltipla escolha, etc. e tal. E, por fim, colocar um botão lá para reiniciar a atividade avaliativa. Essas aqui eu não coloco nota. Por quê? Porque se eu faço uma produção de texto, eu prefiro responder lá se ele concluiu com êxito aquela atividade em uma caixa de texto e não dar uma nota, porque essa nota ela não vai ser aquela nota da avaliação bimestral, por exemplo, né? Uma avaliação maior. Aqui eu sempre deixo habilitado reiniciar a atividade avaliativa. Por quê? Porque caso este aluno ou aluna ele salve a atividade não fica salva por um erro do sistema ou da internet, ele vai perder a atividade. E talvez não vai conseguir reiniciá-la, se eu não habilitar isso aqui. Então, ele pode perder mesmo. Como eu sei que já aconteceu com alguns alunos e alunas, eles podem ter ali clicado em finalizar a atividade e não resolveram lá o que eu pedi para resolver. Então, eu coloco aqui para habilitar. E, por fim, eu coloco aqui a questão, eu digito mesmo, né? Digitado, então eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V lá no meu plano, coloco aqui. Vou fazer para vocês verem como que sai. Coloco aqui. Aqui não tem certo ou errado, né? Porque é uma questão eu coloco de produção de texto porque é a única opção que me dá é ter uma caixa de texto, né? Então eu coloco produção de texto. E notas do professor para avaliar a resposta é como se fosse uma resposta prévia, né? Então, eu sempre deixo ali como que ele pode resolver essa questão, como se eu vou querer um parágrafo, se eu vou querer, mas aqui no corpo da atividade já tem o que ele tem que fazer e eu adiciono. Assim que eu adicionei, a questão já fica salva aqui, né?
Após ler e ouvir o texto, responda. Eu vou mostrar para vocês como que fica para os alunos e alunas. Então, a atividade ela vai ficar assim, né? Dessa forma, com esse padrão visual que vocês estão vendo, dessa forma lá na página do aluno e da aluna. E aqui, por fim, visualizar as atividades avaliativas. Quando ele clica aqui, tem a atividade, né? A caixa de texto aqui seria abaixo. E aqui ele pode responder, etc. e tal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sobre as atividades, porque eu vou mostrar outra atividade agora, como já completas, e vou mostrar algumas também. Felipe, é fácil trabalhar com esse aplicativo, não é difícil, né? Então, sim e não, porque tem essa questão, assim, de que algumas pessoas já têm uma certa destreza para lidar com essas ferramentas, né? Eu já trabalhei também com outros usava, né? E aí a gente consegue ter uma visão melhor acerca desses processos. Ele é gratuito? Ele é gratuito. Ele é feito pela própria SME. Ah, ok, tá. Ele é feito na plataforma WordPress, tá vendo aqui em cima? Não sei se dá para vocês verem. Ele é feito do zero, por isso que eu acho que demorou. Ah, tá, eu tô vendo o logo lá da... Isso, ele é feito do zero. Se a gente pensar no Estado, eles já têm um sistema, né? Já tem um tempo. No caso da UFG também já tem o SIGA, né? Então, a prefeitura teve que se desdobrar e fazer do zero, né? Então, por isso que tem ainda uma demanda de revisões, de etc e tal. Certo, deixa eu ver ok. aqui. Tá, obrigada. Beleza. Você comentou da avaliação, Felipe? Uhum. Cada atividade tem sua avaliação qualitativa, né? A gente poderia dizer que um feedback que você dá para os estudantes, né? E já tem uma definição das atividades, das avaliações bimestrais, porque, assim, uma grande questão do ensino remoto emergencial no âmbito da educação básica, que preocupa muita gente, é em relação à aprovação, reprovação, se vai ter aprovação automática, se as avaliações vão acontecer normalmente, né? Tem alguma discussão sobre essas questões na escola? Por enquanto, não. Se tem, também não chegou até a gente, assim. As formas de se avaliar a longo prazo, né, assim, nós ainda não chegou até a gente. Mas, assim, eu penso que não deve ser muito diferente de como era na escola, não, né? Após um período de tempo, você vai fazer uma avaliação que contemple aquele conteúdo que você trabalhou, né? Mas eu sei que eu já recebi as fichas. As fichas são onde, não sei se vocês já viram que a gente trabalha com esse sistema, a professora Conceição já deve ter visto, que é onde se coloca aquela informação a longo prazo ali, ao decorrer do ano, dos alunos e alunas que foram aprovados ou reprovados e quais habilidades ali que eles conseguiram atingir ou não. A gente já recebeu essas fichas já e como preenchê-las, mas até agora não falamos sobre avaliação. Eu perguntei sobre isso, Felipe, não que eu seja o professor mais preocupado com nota, aprovação, reprovação, não é isso? Até por uma questão que a gente discutiu no encontro passado, né? A Conceição fez uma exposição muito interessante sobre a aula-oficina. Uma das questões que a autora coloca, né, que a Isabel Baca coloca, é que toda concepção de ensino, aprendizagem, ela tem uma implicação para o campo da avaliação. Né? Então, assim, uma metodologia mais tradicional, né, com certeza não é o seu caso, né, Felipe, mas eu fico imaginando que um professor que ainda estava ali centrado naquela aula conferência, né, pensando que a avaliação ela vai cobrar uma memorização de conteúdos,
no ensino remoto essa avaliação é inviável, né? Porque completamente. você não pode dar uma avaliação que o aluno vai ter que se lembrar de um conteúdo tal como você falou, né? Porque ele tem acesso à internet, né? Ele pode, entre aspas, colar, né? Porque nessa lógica mais tradicional, a consulta é vista como cola, né? Então, eu coloquei essa pergunta por isso, porque ela tem implicações até mais profundas, né? Assim, a gente tem que repensar o próprio processo avaliativo, né? Assim, não dá para dar esse tipo de avaliação que cobra a memorização de conteúdo e, ao mesmo tempo, não dá para fazer algo que, com certeza, você fazia, né? Todos nós, professores, fazemos em algum momento, que é o trabalho em grupo, né? Um seminário, alguma coisa assim, porque os alunos não podem se encontrar fisicamente, né? E o ambiente virtual é difícil a gente marcar uma apresentação em grupo, né? Então, acho que tem muitas questões aí, né, que a gente está não sabe a resposta, né? Está encontrando o caminho de qual que é a melhor forma de realizar, né, a avaliação nesse ensino remoto. Eu já tenho, assim, na minha cabeça que eu vou fazer uma avaliação do processo, né? Uma avaliação mais formativa, voltada mais para... Não vou fazer uma avaliação, a não ser que seja totalmente obrigatório e eu faça ali só o proforma, mas eu quero fazer uma avaliação que seja voltada mais para a formação mesmo, assim, né? Mais pelo processo e não pelo avanço do ponto A ao ponto B. Mas é isso aí, até então não temos essa resposta, né? A Luísa perguntou aqui, Tem uma pergunta no chat. muito bacana, assim, né? É uma reflexão bem interessante e uma das medidas aí que a escola tem feito, a escola da Lísia, né? Estou falando do meu local ali de atuação, é uma pesquisa abrangente com as famílias, através de telefone, Facebook, WhatsApp, Instagram, em geral, das famílias, tentando chegar até elas, para saber de todas as disponibilidades que elas têm, de toda a disponibilidade que elas têm em relação ao acesso às tecnologias, né? Tanto à internet, ao acesso à internet, quanto à aparelhagem mesmo em casa, né? Se tem computador, se tem TV, se tem celular, por onde que a criança vai fazer essa atividade. Outra coisa, que já é uma discussão nossa, assim, desde quando começou esse período de transformação, né, de mudança, do ensino remoto, é deixar disponível a escola, mantendo todos os protocolos possíveis para que as famílias que não tenham acesso consigam ir até a escola para acessar através do laboratório de informática ou pegar atividades do livro. E aí, as atividades que a gente tem feito, a partir de agora, elas podem conter informações diretas do livro. Eu já estava também fazendo esse acompanhamento com o livro, né? Porque eu não estou com os livros físicos aqui, mas tem o site do Projeto Araribá, que tem todos os livros lá. Então, a criança ela pode ir, pegar o livro para a família e fazer a atividade com o livro. As que não tem, as que já tem em casa, ela pode ir na escola e pegar só a atividade impressa para fazer em casa. Só que, no caso da escola, até agora, nenhuma família pediu acesso às atividades impressas, não. A família, primeiro, ela tem que ter a demanda, né? Ela tem que solicitar, né? Mas eu acredito que, dentro dessa pergunta da Luísa, dá para falar um pouco sobre aquilo que a gente conversou anteriormente, né, nós três, que é esperado, né? Esperado um grande... um número grande de desistência. Não é só por conta do acesso ou não acesso
e em relação às condições das famílias, né? Mas também porque nós estamos falando aqui só dos processos materiais, né? Das questões materiais, físicas. Pagaram internet, tem um celular, mas tem as questões das relações familiares ali, né? Às vezes a criança não tem uma família que está preocupada com a educação neste momento, que não tem uma família presente mesmo, que o pai e a mãe trabalham fora, muitas vezes aquela criança adolescente fica sozinha em casa, e ela não tem um horário de estudo, porque já não tinha antes da pandemia, né? Ela já não tinha aquele horário em casa para estudar, ela só ia à escola como talvez uma obrigação. Isso é uma realidade, tá, gente? Não é brincadeira, não. E ela não vai estudar, ela vai simplesmente parar, porque a família tem que participar do processo de ensino-aprendizagem, mas ela não tem isso na família. Então, para além das questões materiais, nós temos essa situação também, né? Que é uma situação muito antes e além da pandemia, né? Então, é fácil de identificar isso. Numa sala de aula com 35 alunos, e você olha para as pessoas, você está debatendo, trocando ideia, trabalhando a sua aula, você vê quais as crianças e adolescentes ali que têm a família presente em casa no processo de educação e quais não têm, né? Não sei se respondi a pergunta aí, a colocação da Luísa. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação e tal? Que eu vou mostrar agora para vocês como tem sido o feedback aqui. E aí já encerro essa minha fala de hoje. Vou voltar então para a apresentação. Se vocês estiverem vendo aí, dá um ok. Às vezes eu acho que pode ser que não esteja vendo, porque eu pulo para lá, né? Tá aparecendo. Então, beleza. Essas atividades que eu postei aqui foram dessa forma, né? Então, a atividade aqui da turma G1, ou G2, parte 1, G1, parte 1. E aqui, quando é parte 2, atividade, dentro daquele plano lá, tinha duas atividades, né? Eu faço duas atividades separadas. E aqui, eu coloco qual que é o pré-requisito da atividade, né? Então, para fazer a parte 2 dessa atividade aqui da turma G1, ele vai ter que ter feito a parte 1, né? Então, que são onde eu postei todas as minhas atividades. E aqui são as atividades acessíveis, né? Então, Felipe, só uma perguntinha, por favor. As atividades, então, elas são sequenciadas? Assim, nesse aluno... caso, sim, podem não ser, né? Nesse caso, sim. Eu coloquei duas atividades sequenciadas. Eu posso fazer no formato de uma atividade só que contemple as duas aulas. Mas eu tenho que colocar lá certinho e tenho que registrar, porque senão vai chegar lá no aula 30 e eu não sei, talvez, assim, tem muita gente que questionou isso, né? Ah, pode ser que você está fazendo uma aula X e você não sequenciou. Mas aí vai depender muito do conteúdo e tal. Para a história, eu acho um pouco complexo não fazer em uma ordem cronológica, porque é como vem também no livro didático, é como está nos documentos aí de conteúdo, né? Aqui é uma atividade acessível, né? Como eu mostrei para vocês aquele texto lá, eu coloquei a maior fonte possível aqui, que é uma fonte de título, né? Também aqui, e já com a atividade pronta. Eu faço bastante edições aqui no meu trabalho, e aqui ficam salvas as revisões que eu vou fazendo, porque eu acho que tem que chegar num local ali de estar ok para publicar, né? E, para além das atividades, eu tenho aqui, nessa abinha aqui do chapeuzinho, que o pessoal fala, do AVH, três possibilidades, né, de análise dos conteúdos e de quem está registrado na minha turma, de quem participou, tá vendo, da avaliação, quem já fez a avaliação, quem não fez, tá vendo quais componentes que já estudou, né, quais as disciplinas que já fez matéria, que já fez atividade avaliativa ou não.
Então, essa criança aqui, que aqui sai assim, só quando eu vou dar o feedback da avaliação que sai o nome, né? Quando sai assim, mostra quais são 10 disciplinas, né? 10 atividades. Quantos que ele já terminou? E aqui mostra todo mundo. Então, aqui já dá para a gente ter uma noção dessa turma aqui. Quantos já fizeram? Então, vou pegar aqui num total de mais ou menos 20 desta página, né? Olha só, 1, 2, 3 fizeram. A gente já pode sentir aí como que vai ser um pouco do impacto, né? Desse processo. Não é fácil, viu, gente? Quantos alunos tem nessa turma? Aqui são todos, né? Aqui são todos cadastrados, mas eu fiz só fiz um geral mesmo aqui. Por página aqui, né? São 131 no total. Aqui eu posso pesquisar por componente, por atividade específica, né? Etc. 131 das turmas que eu estou trabalhando, certo? E aqui vem a avaliação. A avaliação é onde eu vou ver quais que foram os educandos e educandas que realizaram a avaliação, as avaliações, e dar um feedback, né? Eu senti já que na página do feedback tem um problema, assim, eu às vezes salvo lá o feedback e quando eu retorno, ele não fica salvo, né? Ontem eu fiz isso umas 4 vezes até ver esse feedback. Aqui são os alunos, eu vou fazer daqui para lá para mostrar para vocês. Em andamento aqui são os alunos que neste momento estão realizando as atividades. Estão lá com o computador, com o celular aberto, e vendo fazendo atividade lá... agora. Essa atividade que eu mostrei para vocês tá, aqui. Ok, entendi. Tá. Oitavo ano, aqui 7º ano, etc e tal. Tá? Se eu clicar aqui, já vai direto para a atividade, né? Então, eu não vou clicar porque não faz sentido. Aqui são os avaliados. Tá vendo? Quando eu clico em avaliado, não aparece nenhum envio encontrado. Aqui está mostrando que tem 12 avaliados, as avaliações que eu já fiz, né? Quando eu passo aqui, eu fico caçando, né? Cadê, gente? Aí aparece. Aí aqui, o João Vitor já fez as 2 atividades, parte 1 e parte 2, e aqui eu já dei o feedback para ele, né? E aqui fica mais ou menos assim. Ele vai lá, a atividade era ler, procura no dicionário as palavras que desconhece e colocar aqui, né? Aí ele respondeu aqui. Aí eu venho aqui e dou feedback para ele na observação, nas notas de avaliação. Aí ele pediu para ele ler no dicionário as palavras que ele desconhece e escrever aqui na atividade. Então aqui já dá a resposta correta, porque eu não coloquei nenhuma nota, né? Então, infelizmente, o sistema faz isso. Se eu coloco lá que eu não quero dar nota, ele já dá completamente todas as respostas como correta. Mas qual que é o feedback que a gente tem que dar? Eu venho aqui na nota e envio para ele. E aqui ele respondeu, né? Beleza. Voltando nas avaliações, deixa eu ver se vai voltar por aqui. Certo. Eu tenho que surfar aqui para procurar quais alunos que já fizeram a atividade. Eu não vou fazer o feedback agora, porque eu quero fazer com mais calma também, né? Então, aqui já foram todos que já fizeram e já escreveram e já colocaram lá suas respostas. E aqui aparece a atividade, qual que é o componente ano, né? E é basicamente isso, assim, né? Aqui eu coloquei, né? Aqui ficou salvo o feedback. A atividade lá que aparece para eles. Quais eram as principais características do iluminismo, quais foram os principais pensadores iluministas, e a criança que respondeu dessa forma, né, a adolescente respondeu assim, eu venho aqui e coloco, parabéns, André Felipe, sua atividade ficou boa,
eu ainda coloco esses conceitos bom, muito bom, mas não para avaliar, né? Só eu digito ali só para como uma forma de incentivo, né? Eu acredito muito no incentivo, esse incentivo positivo mesmo, assim, para que eles consigam continuar, né? Porque o feedback, isso é uma coisa muito importante de se falar, que o feedback nas atividades online é talvez o principal passo, assim, é o principal, é o fator principal de todo o processo da educação à distância, educação online. Por quê? Porque se você deixa o seu aluno, a sua aluna ali no vácuo mesmo, você não fala, olha, tudo bem, você realizou, você foi bem, você não foi bem, revise a sua atividade e tal, ele só vai para frente, ele só vai passar por aquilo, é como se ele estivesse vendo um vídeo do YouTube, né? Ele dá play ali e vai até o final. E não é assim, né? A gente tem que ficar ligado ao feedback. E como esse feedback vai chegar até o aluno e até a aluna. Eu vi aqui que a Alessandra escreveu, realmente é complexo na forma que eu estou expondo para vocês, mas na prática não é tão complexo assim. Eu já vi sistemas. O Moodle eu acho mais complexo, por exemplo, que o Moodle ele é mundialmente famoso, conhecido. O Moodle ele tem as suas peculiaridades. Se não for algo visualmente bonito, o Moodle ele acaba, né? Inclusive, eu estou até com o curso da SME aberto aqui, que eu queria mostrar para vocês aqui no final, a página minha do Moodle. Não sei se vocês estão vendo aí. Não dá para ver, né? Porque eu coloquei em outra aba, né? Não, dá não. A gente está vendo a página do AVA mesmo. Não dá para ver. Eu vou mostrar para vocês que o Moodle da SME ele ficou bastante simples e intuitivo. Só que, ao meu ver, ficou isso, né? Você só vai para frente, tem pouco feedback. Pouco feedback mesmo, né? Assim, não tem quase nenhum. No caso do curso que a gente teve que fazer, que é esse conexão, em conexão, né? SME em conexão, nós, os próprios alunos e alunas, nós que clicávamos lá quando a gente dava como concluída uma atividade, né? Então, eu terminei de ver esse vídeo, eu já clicava na caixinha, pronto, terminei. Só que isso incita você ir lá só e sair clicando em tudo e acabei o curso em 20 minutos. Isso é uma loucura. Então, eu falei para vocês desde o planejamento até agora o feedback para os alunos e alunas. Eu acho que eu já finalizei essa parte. Por fim, tem uma caixa de mensagens aqui, no AVA, né? No próprio AVA. Se ele conseguir me levar até lá, eu mostro para vocês. O sistema ele ficou fora do ar um tempo, sabe? Então, eu recebi várias mensagens depois, assim, tal, e respondi todas, né? Então, tem um aluno que vem aqui dar só um oi, tem um aluno que vai, essa é a minha sala, aí o aluno vem cá e na mensagem já coloca, concluído a atividade. Eu acho isso muito legal também, porque é uma forma de o aluno me mostrar que ele concluiu a atividade para eu ir lá corrigir a atividade dele. Muitos concluem e não dão feedback para o professor, né? Então, aí eu fico lá caçando quem que terminou. Aqui eu recebi essa mensagem de ontem para hoje, né? Eu não tinha visto, eu vou olhar aqui agora. E um que escreveu assim, a minha atividade está dando erro. Vai dar erro. Não, infelizmente, eu não consigo controlar. Na resposta, ele coloca aqui a mensagem, né? Vai tá dando erro. Eu posso vir aqui e fazer um comentário para esse aluno, para essa aluna, né? Da mensagem dele. Né? Eu venho aqui e vou responder, claro, em outro momento. E as mensagens também são uma forma de feedback muito importante, ao meu ver, né? Além dessa, esse aqui também já concluiu a atividade, mas
mas não aparece. Fiz avaliações, fica para fazer avaliação de novo, como se ela não tivesse enviado. Vai acontecer muito isso também, infelizmente, porque aconteceu comigo no postagem de atividade. Eu já tinha postado a atividade por completo e quando eu fui ver, ela não estava no sistema, então eu tive que recomeçar. Dá para perceber que os processos são demorados, né, gente? Voltando aqui. Não é simples, a gente vai ter várias dessas situações. Ao meu entender, até o final de 2020, nós vamos passar por um teste muito grande nesse sistema para que em 2021 ele comece a se efetivar. Comece, né? Assim, porque EAD está sempre em constante mudança. Eu estou fazendo um curso agora, né, de segunda licenciatura também em EAD, e eu vejo como é complexo, cara. E a plataforma lá, essas plataformas pagas, tem muita facilidade, né, que é a Blackboard. É uma plataforma diferente, assim, mas mesmo assim tem seus problemas, né? Depende mais do aluno que do professor. Muito mais, né? E nesse caso, se o aluno e a aluna ali não tem uma base, não tem uma estrutura, não tem paciência, adolescente com paciência é uma redundância, né? Não acontece esse processo. Alguma pergunta, pessoal? Que eu já vou fechar essa parte aqui e só mostrar para vocês aqui a plataforma Conexão para a gente fechar. Se já estiver passando do tempo também, a gente pode finalizar e remarcar. Eu teria muitas perguntas, mas são de ordem muito técnicas. À medida que a gente for trabalhando com você nas aulas, eu acho que a gente vai resolvendo as dúvidas minhas e dos próprios alunos, tá, Felipe? Tranquilo. Aí, então, eu acho que eu não vou mostrar, então, Conexão Escola, vou deixar para outro momento, e vou conversar com vocês mais sobre o que nós discutimos já anteriormente, como os alunos matriculados aí, alunos matriculados em estágio, eles podem contribuir com minha atuação como professor, né? Lá no Dalisa. Talvez a gente já chegou num consenso, né, o Breno e Conceição, ou vocês acham que a gente pode pensar melhor sobre essa atuação? Eu acho que seria interessante a gente abrir esse espaço agora justamente para a gente discutir com os estudantes, né, as possibilidades de atuação deles no estágio. Acho que seria enriquecedor, né, a gente aproveitar esses minutinhos finais para encaminhar, né, as nossas próximas atividades. Beleza. Então seria importante ouvi-los, né, ou lê-los aqui na caixa de mensagens, perguntas sobre dúvidas ou sugestões de como também, né, porque nós estamos juntos nesse processo aí, não estamos sozinhos, de como podemos atuar em parceria, né, no estágio de vocês. Tem quantas pessoas na sala, Breno, por favor? Agora, deixa eu ver aqui, nós estamos em 7 no total. 3 mais 4 alunos. Os alunos que estão na sala, gente, se querem perguntar, o professor acabou de ler aí no chat, fique à vontade, tá bom? Bom, então deixa eu já começar a perguntar, então, já que cá estamos. É porque, assim, eu acho que, inclusive, o Felipe acabou de falar sobre isso, né, sobre esse tipo de discussão, então vou propô-la nesse sentido, então, que é, tipo assim, a partir dessa metodologia, dessa exposição que ele fez e do que a própria Secretaria de Educação está propondo também, né, para as aulas nesse sentido,
que a gente, tipo assim, o que vocês estão pensando para a atuação da gente? Porque além da questão de observação, de observar, de diagnosticar toda essa metodologia, esse cenário, que a gente vai ter que fazer isso de uma forma ou outra, a gente vai ter que fazer diagnóstico no relatório. Onde que, tipo assim, qual que vai ser a nossa atuação? O que vocês pensaram, tipo, para a gente atuar nesse sentido agora no estágio, com todas essas questões? Eu sei que a gente comentou, né, na aula passada, na exposição da professora Conceição, a gente comentou sobre como, atualmente, no cenário atual, a aula colóquio, por exemplo, ela é quase impensável de você fazer isso para uma turma de fundamental. Mas, tipo assim, como que a gente montaria algo dentro desse sistema para a gente atuar no estágio esse semestre? Felipe, você quer responder ou nós aqui Não respondemos? posso falar. Ok. Uma das formas que nós três havíamos discutido seria vocês produzirem isso aí do zero mesmo, né? Assim, com o meu auxílio, claro, com a minha supervisão ali. Um plano daqueles que eu mostrei para vocês no Word, né? Ali utilizando das ferramentas das matrizes, escolhendo os conteúdos, escolhendo as atividades, e aí passaria por mim como revisor e depois eu encaminharia a coordenadora Amanda para ela fazer a segunda revisão. E aí, a título de prática, eu pensei em logar no sistema junto com vocês. A gente pode fazer isso juntos, online, ao mesmo tempo, ou por uma chamada, ou uma conversa, e a gente faria a postagem da atividade lá no sistema do AVA juntos. Certo? É uma das formas que eu pensei, né? Assim, se tiver, a gente discutiu juntos, né? Que nós pensamos, a professora Conceição, o professor Breno e eu, para chegar nessa prática aí. Aí, ao meu ver, para se concluir todo o processo de aula, nós teríamos que ir até o final com feedback, né? Porque não adianta a gente não chegar até o feedback. Né? A Luísa, se eu não me engano, peraí, deixa eu abrir o chat aqui. A Luísa perguntou que se cada estagiário faria uma atividade, seria desenvolvida em grupo. Sim. Como que a gente pensava isso? Seria melhor fazer uma parceria com parceiros, com grupos, ou individualmente? Quantos são no total? 14. Uhum. Talvez. Breno, mas eu acho que a gente teria Diga. que conferir lá o diário novamente. É melhor no calendário, né? Fazer isso através do calendário diário. Mas acho que dificilmente não vão ser 14 ou 12, então acho que vai acabar tendo que fazer grupo, porque acho que não vai ter 14, não tem como fazer 14 atividades para os meninos, né? Tipo assim, teria que ser. Talvez teria que ser fazer grupo de 2, Breno, 3, deixa eu só ligar meu celular aqui, porque acabou a bateria. Só um minutinho, tá? Pode continuar aí com o professor Felipe, tá? Sim. Então, pelo que eu tinha conferido aqui nós temos mais ou menos... durante a aula... Desculpa, Breno, pode falar. Então, eu estava conferindo aqui no SIGA durante a aula, até para verificar porque o quão baixo estava o quórum, né? O SIGA deu 14 estudantes mesmo. Aí eu acho que a viabilidade seria pequenos grupos, né? Acho que é o mais viável, tendo em vista o número de semanas, né, e o número de atividades. Agora, percebam, gente, que... Mas, Breno... Oi. Com a Divina, a gente fazia da seguinte forma, e dava muito certo. A gente fazia sempre a atividade em dupla para cada turma. Agora, não sei se a gente não vai trabalhar mais, se diferencia esses grupos e não faz em dupla, porque acho que depende do Felipe um pouco.
Eu penso que o dupla funciona porque a atividade pedagógica semanal são 2 atividades pedagógicas semanais, né? Então, lá, como eu mostrei para vocês, parte 1 e parte 2, talvez eu não divida, assim, no futuro, mas pensando assim, um aluno ou aluna desenvolveria uma parte e outro desenvolveria a outra. Então, assim, eles podem trabalhar em dupla, mas com o mesmo conteúdo, entendeu? Então, se o conteúdo programático ali, por exemplo, for um específico, eles podem realizar 2 atividades diferentes no mesmo plano, que dá para ser editável, né? Por exemplo, um faz uma parte, o outro faz a outra. Né? Envia para o outro e ele finaliza e pronto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Uhum. São quantas turmas, Felipe? Eu estou trabalhando com 4 turmas, 2 Gs, 2 Hs e 3 alunos com deficiência. Então, são 7 atividades semanais que Por eu turma? posto. 7 não, desculpa, são 8 mais 3, né? São 11 atividades ali que eu vou postar, né? No sistema, sendo 7 planejamentos. 4 planejamentos das turmas, mais 3 das crianças com deficiência. Tá. Você pode mandar isso por escrito para a gente ou não? Posso? Pode pôr lá no WhatsApp. Beleza. Só para o Breno e eu sentarmos e planejar mais, assim, como é que a gente dividiria as turmas. O Breno e Felipe, como já está passando um pouco do horário e já a gente percebe que a maioria dos alunos vai saindo da sala, eu acho que a gente poderia fazer um planejamento aqui e apresentar para os alunos na próxima terça-feira. Beleza. A partir dessa distribuição das atividades que o Felipe coloca. Alguém que está na sala concorda com essa proposta? Breno? Estou de acordo. Hã? Eu estou de acordo. Tá. Luísa, quem mais? O Rafael está na sala. Alessandra, ok. Quem mais está na sala? E concorda? Ana Raquel, ok. Tá, porque aí na terça-feira a gente já apresenta para vocês esse roteiro da atividade que vocês vão ter que fazer, e provavelmente, acho que em grupo dupla ficaria melhor mesmo, como acho que o professor concordou de que façamos em dupla, são 14 alunos, né, Breno? São. Pode ser viável, sim, realmente, fazer por dupla, e aí a gente pode pensar nesse planejamento para que se dividam as atividades, né? Talvez não vai ser possível dividir as turmas porque são poucas, mas se dividam as atividades, né? Então, assim, uma dupla finalizou ali na turma G, já fez seu planejamento, então pode outra dupla pegar a turma G1 e assim por diante. Agora, a única, por exemplo, eu sinto muita falta, porque para mim eu penso que estágio seria o chão da escola mesmo, e acho que os alunos, os estagiários também vão sentir, e que é esse contato direto com o aluno, né, que não existe, né, gente? Né, Felipe? Acho que vocês também estão sentindo essa falta também, né? Esse processo é muito novo para a gente, para nós todos, né? E, assim, o contato direto com o chão da escola, que é a escola, a gente não vai ter, né? Ok? Ok. O Felipe está só rindo, vocês estão vendo aí, gente. Eu ia chamar atenção justamente para isso, né, Conceição? Porque vocês perceberam que o Felipe não comentou aí sobre atividades síncronas, né? Então, veja bem, eu não sei se esse processo de atividade assíncrona ou síncrona e síncrona foi um processo de discussão da própria rede. Eu acho que foi mais a discussão não sei, lá do espaço da universidade. Né? Não, a gente teve essa discussão também, mas só que não está acertado, né? Até então, como se darão esses encontros síncronos? Porque no Estado,
as pessoas, os professores, alunos e alunas estão fazendo, se eu não me engano, uma vez a cada período de tempo longo, um mês, um momento de tirar a dúvida. Um mês ou quinzenalmente, eu não tenho certeza. Um momento ali de tirar dúvida, né? Meia hora para tirar dúvidas bem específicas com os alunos e alunas. Mas na prefeitura, até então, nós não temos essa resposta. Também a prefeitura começou agora também, né? O delay vai ser um pouco maior, né? Esse espaço de tempo até a gente entender o processo e colocar na prática. Uhum. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode. Na verdade, assim, não é bem uma pergunta, mas é porque eu estava olhando o sistema da prefeitura, né? Aquele vídeo que o Breno passou para a gente, do tutorial, e aí depois eu fui entrar no site do AVA, né? Para ver como é que funcionava. E eu vi que a prefeitura está usando também o recurso de televisão, né, para fazer algumas atividades. E aí eu queria saber se, assim, na escola, né, no Dalísia, existe alguma proposta de atividade em relação à disciplina de história para disponibilizar, né, atividades ou conteúdos por televisão também. Deu para entender a questão? Deu sim. Pelo que eu entendo, né, e pelo que eu entendi sobre o que a gente produziu até agora, é que todo material que não seja veiculado pelo AVA, ele vai ser material complementar. Não vai ser atividade porque não vai ser uma atividade que o aluno e a aluna ele tem que produzir ali no caderno, em algum lugar, porque não tem como o professor dar um feedback, não tem como eu corrigir uma atividade para o caderno, né? Então, todas as atividades e todo o conteúdo que vai ser vinculado pelas mídias, ele vai ser complementar. Então, um exemplo que eu vou dar. Para além dessas atividades que eu te mostrei, é minha função enquanto professor postar links que eu vou lá no site Conexão Escola, faço um processo ali de curadoria rápido e poste para todas as turmas, não só para as que eu trabalho, mas para todas as turmas, que são 5, né? 4, se eu não me engano. Então, é FGHI, isso. FGHI. Então, eu vou pegar links que eu escolho e vou postar. A meu ver, isso funciona mais ou menos assim. Nas artes em geral, música, plásticas, cênicas, existe um processo chamado criação de público, né? Que você não tem um público ali naquele local e você começa a fazer certas ações para se criar um público decente para chegar até um nível de pessoas ali que você vai conseguir produzir um material, um espetáculo, por exemplo, cênico, e na hora que você for vender o seu espetáculo, já tem um público específico para aquilo, né? Então, eu estou vendo essa ação como uma criação de público, uma criação a manutenção do status aí da educação como se está. Porque se não começam a fazer isso, o site Conexão Escola vai perder a disputa com o site História do Mundo. Então, eles estão criando materiais e estão postando lá semanalmente, e aí a gente vai ter que fazer os alunos acessarem esse material. Então, está se criando uma certa... É um processo mecânico, sim, mas é uma forma de criar também ali uma visibilidade para o site Conexão Escola, e não tem materiais ruins, mas tem poucos materiais. Pouquíssimos, né? Eu acho que eu consegui vencer todo o material do site em um dia, assim, lendo, né? Do ensino fundamental. O Conexão Escola, todo mundo pode acessar, sabe? Assim, ele é bem aberto.
É só você entrar no Conexão Escola, SME, lá, Educação Online, e clicar lá na aba do ensino fundamental. Tem para educação infantil e EAJA também, né? Aí, já. Era Conexão Escola mesmo o nome do site, eu acabei me esquecendo do nome do site, mas eu vi isso também, que foi uma coisa que eu achei curioso, que as atividades complementares, elas eram organizadas, assim, por temas mais abrangentes, foi o que eu percebi, por exemplo, temas que pudessem abarcar tanto história quanto sociologia, por exemplo, direitos humanos, não, pelo que eu entendi, não eram temas assim organizados por conteúdos curriculares, né? Mas temas transversais, digamos assim, né? Só um comentário mesmo, só. Como, por exemplo, eu estou aqui no ciclo da adolescência aberto aqui, né? Que a educação agora do município é dividido por ciclos, da infância e da adolescência, né? Aí tem aqui a arte de representar ou ensinar ao vivo, os links, né? A cultura do street dance, a alimentação e seus impactos na saúde, solidariedade em tempos de pandemia, é como se fosse mesmo, assim, esses links de sessões de curiosidades e de questões, assim, são artigos escritos por professores e profissionais da educação. Tem atividades, mas essas atividades, elas não são de cunho obrigatório, eu não vou avaliar essa atividade, entendeu? Tem um link lá, tem uma atividade, mas ela não será avaliada, entendeu? É uma atividade complementar. Isso aí, se eu não me engano, vai ficar muito a cargo da própria secretaria. Eles ainda não decidiram muito bem como que vai ficar. Nós, professores, temos a função de publicar esses links uma vez por semana para os alunos, né? Mais alguma questão, gente? Felipe, eu estou vendo aí os desenhos aí, o seu PDF na parede. São da sua filhinha? Isso aqui são as obras da minha filha, a gente vai... Ela adora desenhar, né? Então a gente vai todo dia e coloca um aqui. Ela vai desenhando, e a gente vai colando aí. Que idade ela tem? A mais velha tem 5 anos. Eu vi no seu perfil lá, achei elas bonitinhas. Não, é uma menina, são duas meninas. Duas meninas, Valentina e Hortência. Ai, que não bonito, Valentina. A Hortência também é muito bonita. A Hortência é a mais velha ou a mais nova? Mais nova. Nasceu em tempos de pandemia. Ai, muitas crianças nascendo em tempos de pandemia. Eu recebo a fotinha e olho para eles assim, espero que o futuro deles esteja mais garantido um pouco do que essa pandemia. Que veio para ajudar a gente a reconstruir. Se não for revolucionário, é o contrário, né? Se não for revolucionário, vai ter que ficar para casa. Gente, mais alguma questão, Breno? Não, da minha parte está tudo certo. Você guarda os desenhos dela, coloca num quadro, uma moldura. A gente coloca em uma pasta, né? Em um escaninho assim, e vai guardando. Já tem até uma quantidade grande da pasta, virou uma caixa. Acho que daqui 1 ou 2 anos vai virar um estante. E a gente vai guardar. Aí para o futuro pode virar a biblioteca dela, o estúdio dela, com as atividades de quando criança, né? Eu tenho outra pergunta, assim. Pode perguntar, Luísa. Eu estou pensando aqui, assim, porque nós vamos nos organizar em dupla, né, e propor as atividades de acordo com o plano de ensino do Felipe, mas eu queria saber o seguinte, se haverá, por exemplo, Felipe, um período específico para que haja um diálogo entre nós, entre as duplas e você. Se haverá... A gente pode programar, sim. Entendi. É super viável. Tá? Porque eu fico assim meio
meio preocupada, né? Como é algo muito novo, assim, para a gente, eu fico meio preocupada em relação à execução das atividades, mas é só isso mesmo, assim, se a gente consegue ter esse diálogo, né, antecipado para produzir as atividades, né, para também, porque assim, a gente não conhece, como estagiário, a gente não conhece muito bem as demandas e as realidades dos alunos, né, então a gente fica nessa apreensão. Só isso mesmo, mas muito obrigada. Podem contar comigo, aí é parceria mesmo, até o final, não tem jeito não. Eu fiquei muito preocupado, assim, né? Eu fico muito preocupado, porque todos nós já fomos estudantes da cadeira de História, então é isso aí, né? Vocês têm que aprender a lidar com isso no momento, né? Porque depois que passar a pandemia, a gente vai ter aí o novo normal da loucura, que é o mundo lá fora. O meu Google está me respondendo aqui. Mas, enquanto a gente está, é importante vivenciar, né? Vocês saberem como que é, porque é um aprendizado único na vida nossa, né? A gente vai aprender isso aqui e é isso. Eu acredito que seja único. Meu Deus, que não venha outra pandemia, né? Mas é isso aí. Uma aventura mesmo. Tamo junto, pessoal. Luísa, é a Luísa que pergunta, que colocou, né? Sim, Luísa, é uma questão muito nova para todos nós, mas, assim, nós três temos conversado, nos reunido, para ver como é que nós vamos fazer o estágio, planejar o estágio. Então, não se preocupe, não fica... Alguém escreveu aí que fica bastante nervosa, acho que foi você, preocupada. Não se preocupe, não, porque a gente vai fazer o possível para acompanhar vocês, trocar ideias com vocês, para a gente conseguir fazer as atividades, postar e caminhando aí juntos. Eu acho que vocês estão preocupados, mas não se preocupe, porque a gente vai trabalhar junto com vocês também, tá? Nós não vamos deixar vocês fazerem as atividades sozinhos, a gente vai fazer um cronograma de orientação de vocês também, né, Breno? Com certeza, a gente está se reunindo periodicamente, né, para fazer o melhor possível dentro das condições dadas, né? Eu acho que a gente já está fazendo, né, um bom trabalho. Acho que dentro do possível a gente vai conseguir fazer um bom estágio, sim. É importante tirar da cabeça que existe esse certo ou errado nesse momento, porque é um momento de ensaio, né? E os ensaios, eles não têm uma estrutura como é um trabalho científico, início e meio. A gente está no teste, e o teste, todos os resultados são positivos, até o resultado falho, né? Ele vai nos mostrar que aquela não é uma direção, então partimos para outra. E é isso aí. Foi muito importante esse momento aí. Vamos abraçar essa causa e seguir em frente, galera. Mais alguma questão para a gente poder encerrar, gente? Aqui para mim aponta que só tem 3 pessoas na sala, mas como eu não sou a dona do link, é o Breno que não, a gente está em 7 aqui, Conceição. Tá. 7. Então, aí, Breno, acho que a gente pode encerrar? Podemos. Aguardem as novas instruções que a gente vai postar. Gente, Breno, a gente sempre vai postar as instruções, o calendário nosso no Siga, tá bom, gente? Isso. Então, Felipe, eu acho que a gente tem que agradecer a sua disponibilidade, tá? Agradecer também os alunos que estão aí na sala. Eu acho muito obrigada, Felipe, assim, pela atenção que você tem dado a esse trabalho aí, nessa parceria conosco, né, Breno? Com certeza, assim, é uma disponibilidade que deixa a gente muito feliz, né, Conceição? Nem sempre Exatamente, os professores têm essa abertura e a gente fica muito satisfeito, muito feliz, né, muito honrado de ver o Felipe, alguém tão competente e tão aberto, né? A gente sabe que isso vai
vai possibilitar um ótimo trabalho, uma ótima parceria, né? Exatamente. Tamo junto, Tá. pessoal. Então, gente, obrigada. A gente posta no Siga a próxima atividade, tá? Isso aí. Tranquilo, um abraço. Um abraço para todos. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, Breno. Tchau.